Hello, people! Favelado Podcast, guys. Ó, tô muito feliz. Antes de começar, você já tá vendo na descrição do vídeo aí quem que vai estar comigo hoje, mas eu vou apresentá-la. Antes, deixa eu falar pra você. Aproveita aí, ó, compartilha o Favelado Podcast no grupo do seu WhatsApp, na sua família. Manda para aquela pessoa que precisa escutar conteúdos como esse aqui. Lembrando que a nossa grade de programação de conteúdos que nós já soltamos tá disponível para você conseguir assistir. Então, olha lá, a gente está falando sobre Paulo. Eu e o Paulinho lá começamos a fazer uma vida pregressa de Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário da história. Então, começa lá, já tem 3 disponível para você. Então, a gente vai concluir esse conteúdo e vai ficar tudo numa playlist muito bacana para você. Lembrando que o Favelado Podcast tem logo a missão de dizer que levar o evangelho e também contar histórias, né? Começando para você e dizendo que eu vou mandar um alô lá pro Leandro da Help World Visas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem vontade de vir para cá, para os Estados Unidos, e conhecer o Mickey, o Leandro lá da Help World Visas vai te ajudar com a assessoria para você tirar o seu visto. Desde a ideia do passaporte até todo o preenchimento de DS, todo o conteúdo burocrático, até mesmo de uma simulação de entrevista para você. Então tá aparecendo aí, ó, na tela um QR Code onde você vai ir lá pro WhatsApp da Help World e você vai falar com o Leandro. Leandrão, eu vim pelo Favelado Podcast, eu quero desconto, mano. Ó, eu quero que você me ajude aí, cara. Como é que eu faço? Eu quero ir muito para os Estados Unidos, quero conhecer o Mickey e ele vai te orientar. Então tá bom? Agradeço o Leandro da Help World Visas por estar curtindo aqui e estar acreditando nesse projeto. Beleza? Vamos lá. Casada, mãe, 8 anos dos Estados Unidos e 6 anos da corretora. Eu tô com ela, Scarlett. Tudo bem, Scarlett? Tudo bem, Como é que você tá? Ricardo? Tá nervosa, Scarlett? Nossa! Fica tranquilo, Scarlett. Aqui a gente vai conversar, vai ser muito legal, você vai ver. E eu tô muito feliz que você tá aqui, que você aceitou vir, né? Fazer o Obrigada. podcast. E são conteúdos informativos que a gente também vai ter aqui no podcast, mas a gente vai contar a sua história também, né? Porque a ideia, como a gente tá falando no off, é justamente a gente levar o evangelho e também contar histórias. Sim, Ainda mais com informação. Onde tem informação, tem Deus, é muito bom, não é verdade? maravilhoso. Então, vamos lá. Scarlett, vamos lá. Você é corretora há 6 anos na Flórida. Na Sim. Flórida mesmo ou nos Estados Unidos? Na Flórida, na verdade, meu aniversário de licença é amanhã. Olha que Amanhã eu legal! completo 6 anos aí que eu sou corretora aqui na Flórida. Que legal, que legal. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, né, eu quero te conhecer, saber quem é a Scarlett, porque qual o motivo de eu ligar para a Scarlett amanhã e falar, Scarlett, eu quero que você seja minha corretora. Existe todo mundo que está no Brasil assistindo a gente lá, assiste lá os dois irmãos lá que faz lá, pega a casa, arruma, né, Aham, e vende e tal, e sim, um sai para ser, e um é um corretor que vai tentar sim, comprar uma casa ou achar uma casa de sim, acordo com o cliente, né? sim. Tentar entender, fazer, que chama de flip, né? Isso, Um faz o flip, faz a manutenção da casa já existente, e o isso. outro é um corretor que vai fazer. Nós vamos falar sobre isso também, Aham, tá? Porque o Brasil, ele consome muito, né, a parte americana e a parte de casa é muito legal. Mas primeiro, quero saber, a Scarlett, né? A Scarlett, ela é cristã. Quero saber como é que foi. Você nasceu em berço cristão? Você se converteu? Como é que é isso? Conta pra mim. eu nasci no berço cristão. Uhum, A minha avó ia na Assembleia, minha mãe também na época. uhum, Depois, minha mãe foi para presbiteriana. sim, Eu já estava criança, mas continuava indo na Assembleia com a minha avó. entendi. E depois, quando eu estava adolescente, a gente foi para Batista. Hoje Ah, a gente está congregando aqui na Batista, nos Estados Unidos também. uhum. Mas eu nasci no berço cristão, sou muito feliz por isso, muito grata a Deus. Nunca tive um momento que eu me desviei do Senhor e eu Amém. sou muito grata a Ele por isso. Ah, que bom, fico feliz também. Agradeço porque você aceitou estar aqui no podcast. Eu queria dizer para você que a fonte mesmo, né, que a gente sempre pede a Deus é para trazer pessoas que o conteúdo ele seja para agregar, né? Uhum, Então, eu creio que a parte de corretagem, né, a parte de corretor de imóvel, principalmente aqui, ela tem muitos mitos, muitas. Então, a gente vai tentar nesse podcast deixar o mais claro possível para as pessoas que estão em casa assistindo e entender até do Brasil, se não quer vir, mas quer investir. A gente vai sim. conversar sobre isso, a gente vai decorrer aqui. Eu fiz a minha lição de casa para falar sobre o mercado imobiliário, então eu vou dar uma incrementada aqui agora, dizendo assim que morar aqui nos Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros.
brasileiro quer vir para os Estados Unidos, e principalmente na Flórida, que é um clima diferente, né? É muito semelhante ao Brasil, em questão, porque nós estamos perto aqui da linha do Equador, né? Então é mais quente, é o polo mais quente da Terra. Então é um clima da Flórida maravilhoso. Se assemelha muito com o Nordeste, apesar que faz frio também, mas não é um frio como o Norte. Ela vai falar para mim que ela morou lá no Norte, então ela vai falar com a gente. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga entender como que a gente vai desvendar os segredos de como investir na Flórida, ou até mesmo quem mora aqui, que paga aluguel, conseguir comprar o seu imóvel. Então, a Scarlett é especialista na Flórida, mas você Sim. morou no Norte, você comentou comigo. Como é que foi isso? Sim. Morei no Norte, trabalhei lá como secretária numa agência de seguros lá. Uhum. E, gente, muito frio. Eu lembro que o meu último inverno lá deu a sensação térmica de menos 27. Meu Jesus. E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, esse é o Menos meu 26? último inverno. Menos Aham, 26. 27. A gente foi para Nova York A e em sensação deu. dezembro deu menos 11. Eu quase morri. Menos 11, menos 26 eu nem Nossa! imagino. É triste, pelo menos pra mim, Uhum, nossa, era uma época assim, era igreja, boliche, cinema e casa. Não tinha uhum. nada pra fazer. E aí eu lembro de eu falando com minha mãe, mãe, é meu último inverno que eu me recuso. E aí no outro ano eu Quanto já tempo você tava aqui na morou lá? Flórida. Fiquei lá 2 anos. 2 anos. Eu fiquei 2 anos assim, indo e vindo do Brasil, Uhum. né? E assim, não deu pra Sua mãe mim. mora lá ainda? Não, minha mãe, com 5, 6 meses que eu vim pra Flórida, ela já comprou uma casa em Orlando. Ah, aí E sim! ela foi minha primeira cliente, minha Olha que mãe e o meu legal. pai aqui Que na Flórida. legal. Você que aí, vamos entrar nesse processo daqui a pouco, porque eu Aham, quero saber como é que é esse negócio, porque fui ler, né, fui fazer minha lição de casa e parece assim que quando você põe uma casa para vender, por mais que tenha outro corretor, a casa é tipo sua. Eu não sei, você vai me explicar daqui a aham, pouco. A gente vai entrar nesse processo aí. sim. Gente, eu quero comprar minha casa nos Estados Unidos também, né? É sonho do brasileiro, não é verdade? Então, eu vou tirar todas as minhas dúvidas e eu acredito que a sua dúvida também. Scarlett, mas me conta, aí sua mãe foi a sua primeira cliente no Orlando. E aí, e o Sim. coração? Como é que é isso aí, cara? Que legal, cara. Nossa, foi assim, eu tirei a minha licença e ela queria muito, gostou muito de uma casa e não tinha assim, aquela coisa, não tem chance. Uhum, Quem não olhava com um olhar de fé, falava uhum, assim, e falou, né, na época, não dá, essa casa não tem como, não é pra vocês, não tem um preço. E aí meu marido falou assim, amor, você tirou sua licença ontem, liga, vamos ver essa casa assim. A gente foi ver a casa, meus pais apaixonaram com a casa, e eu uhum, voltei e cheguei na época, entrei no escritório daquela Williams, uhum. e entrei lá e falei assim, olha, eu tirei minha licença ontem, eu quero me afiliar a um broker, e eu já tenho que mandar uma oferta. Alguém me ajuda? Foi assim. Eu assinei o contrato com eles e no mesmo dia a gente mandou a oferta. E aí, com 2, 3 dias aí, aceitaram. Uhum, E foi assim, foi de Deus, porque tinha tudo pra não dar certo. uhum. Tudo pra não dar certo. A gente começou a assistir uma série que tem, acho que na Netflix, se eu não me engano, que é de. Eu não sei o nome da série Ah, tem exatamente. vários de Não, corretores. que tem um cara que é o mais magnata de corretagem em Nova York, que ele fez essa série aí, Aham. e aí todo mundo quer ser dessa agência, Sim, né? sim. Então a gente vai chegar também nesse ponto aí, Aham. tá no meu negócio. Eu fiz a lição de casa, só que eu não lembro o nome da série, a gente começou a assistir. Vamos lá, como que é o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos? Que é diferente do Brasil, né? É bem Você diferente. chegou a atuar como corretor no Brasil? Não. Não, Uhum. porém, eu fiquei na área de secretária, Uhum. porque os meus pais, eles eram corretores no Brasil, a minha mãe também pegou a licença de ser avaliadora de Uhum. imóveis, Uhum. porém, hoje eles moram em Orlando, mas continuam com a licença deles ativa no No Brasil, Brasil. no caso em Minas Gerais, Mas que é de hoje, onde eu hoje sou. ele tem alguma empresa lá Olha, de ele imóveis? não atua, Imobiliária? não. Não, Eles não estão atuando. mas a Eles têm licença uma está outra ativa. empresa aqui, Uhum. mas deixam, assim, as portas abertas, né? Possibilidade, né? Exatamente. Legal, mas e me fala, o mercado imobiliário na Flórida É. é diferente do Brasil, É né? Não, diferente, dos Estados Unidos em si. até mesmo na velocidade. Quer dizer, Uhum. principalmente na
velocidade. No Brasil, é para você até fazer uma construção nova, demora muito tempo. Para vender, demora Licença. muito tempo. Uhum. Né? Eu conheço investidores no Brasil que falam, Scarlett, para eu terminar uma casa desse nível aqui, é um ano e pouco. Aqui, com 5 meses, você começa do zero e entrega a chave. Uau. Né? Então, a questão do tempo. No Brasil também, eu sei que hoje já está mais normalizado a questão da exclusividade, Uhum. mas na grande maioria você vê uma casa à venda, você vê lá 20 placas de corretor, né? Tem São vários. vários corretores. Aqui não. Ou você lista sozinho, o que eu nunca vou aconselhar, porque na hora que você vai, vamos supor, entrar na justiça contra alguém, ou um divórcio, ou algo difícil assim, você procura um advogado. E na hora Sim. de vender o próprio bem, aí pode acabar num esquema, numa situação terrível. Uhum. Então, assim, infelizmente, no Brasil, você vê essa questão. Aqui, para você listar, ou você lista sozinho, ou você lista com um corretor. Entendi. Entendeu? Então, assim, vamos supor... Que na realidade, tanto que para achar a casa você tem um corretor, quanto para vender você pode ser o mesmo, você pode listar com outro. Exato. A questão é, se você está procurando uma casa, você Uhum. pode ir lá, por exemplo, no Zillow, Uhum. olhar, ligar para o corretor que listou aquela casa e falar, quero ver. Mas o que vai acontecer? Ele vai te representar. Uhum. Porque de onde você vai tirar um contrato? Como você vai se proteger? Sim, Você não sim. conhece os termos. Então, assim, na maioria dos casos, existem sempre 2 corretores. Um que listou, que está representando o vendedor, e um que está representando o comprador, para segurança dos dois, Os dois, né? perfeito. Mas Exatamente. existe algum mercado também, eu não vou falar que é paralelo, porque é um pouco diferente sobre a burocracia, a gente não precisa entrar nele, mas que eu Uhum. li bastante, que é o Owner for Nation, né? Que é direto com o Sim, proprietário. sim, Que no Brasil também você consegue fazer, mas e sim, muitos riscos, né? Mas exato, aqui ainda tem uma segurança, que tem um cartório que faz essa parada. exato. Então eu dei uma lida, tá vendo? Eu não sou tão. Você tá bem informada. Informado, né? Eu tô precisando comprar uma casa aí nos Estados Unidos. Já pensou? Já Olha, pensou? Estamos olha. aqui. Vou fazer 7 anos nos Estados Unidos. Uhum, E a ideia é. Eu não quero voltar pro Brasil, não, né? A minha uhum, vontade. Eu não sei a vontade de Deus, mas sim, neste momento a gente tá pensando. Vamos ver mais pra frente aí, porque tem o lance do crédito, a gente vai falar aqui. é, Então vamos lá. Os erros que os brasileiros cometem. Eu queria saber o que você pegou de cliente aí que deu errado, ou que você começou o processo e que sim, você orienta hoje para não cometer esses sim. erros. O principal é não ligar para o crédito, Uhum, né? Aqui a gente tem a gente chama de credit score, uhum, que ele é uma pontuação, assim, falando bem legalmente, para saber o quão bom devedor você é. é, Então, assim, tem gente que tem medo, eu não vou comprar um carro financiado porque vai me atrapalhar. Muito pelo contrário, pode ser que te ajude muito. Cada uhum. caso é um caso, Sim, mas a sim, maioria das vezes isso ajuda muito. sim. Então, é não ligar para o crédito, principalmente quem não tem o social, quem não tem um status legal aqui, Uhum, né? Fala assim, não, o crédito é só para quem tem social. De jeito nenhum, uhum. né? Então, mesmo quem tá aqui só com o IT number, que é um número paralelo ao social, que te dá alguns direitos, né, de pagar imposto, né, e se Sim, regularizar nessa questão, sim. precisa tomar cuidado com o crédito. Então, eu já atendi clientes que me ligaram, Scarlett, eu tenho dinheiro, porque para quem não tem o social, a entrada é um pouco maior, e a pessoa me ligou e falou, Scarlett, eu tenho toda a entrada, já está no meu banco, eu estou preparada, eu fiz o imposto, mas o meu crédito está 580. Uhum. Então, realmente, não tem como. A não ser que faça um financiamento que não cheque o crédito, mas você vai pagar um imposto, Muito um grande. juros muito alto. Entendi. Então, assim, às vezes 2, 3 meses que você trabalha no seu crédito já te ajuda muito e Uhum, te custa muito menos, né? uhum, uhum. Erros também é procurar em cima da hora. Scarlett, eu preciso me mudar daqui 2 meses, eu quero comprar uma casa. Como é que faz? Eu fiquei sabendo que aqui é rápido. Uhum. Sim, aqui é rápido, mas a gente precisa que você tenha já o dinheiro da entrada no banco, a gente precisa que o seu crédito já esteja tudo ok, porque a gente vai olhar as casas, Sim. depois a gente vai ter aí o tempo para fechar, que Uhum. normalmente dura 30 dias. Perfeito. Do dia que a pessoa aceita a nossa oferta Uhum. até você pegar a chave. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a gente vê lá nos dois irmãos lá, Uhum, ou irmãos a obras lá, e um vai lá e começa, ele pega
pega a casa do cara Sim, e reforma para tentar fazer ele ficar na casa, que isso. é o flip que a Sim, gente vai fazer. Beleza, sim. vai falar sobre ele. Aham. E o outro vai olhar a casa com eles para ver se interessa a compra da nova casa. Uhum. E aí, esse lance da oferta, que eu não entendo também. Como é que é isso? Tipo assim, por exemplo, a casa está listada lá por $100.000, um Uhum. exemplo. Eu posso dar uma oferta de 80.000, é isso? Poder você pode, com Uhum, certeza. Aí vai do corretor avaliar a situação, ser um bom estrategista, um bom negociador, para uhum, saber se essa oferta vai ser um deal breaker e virar e acabar tendo ela rejeitada e ele falar assim, eu nem quero mais. uhum, Ou falar assim, não, é razoável apresentar para o cliente, olha, 80 tá razoável porque a gente tem umas comparações de 90, tem comparação de 75, mais reformada, menos reformada, uhum. e a gente chegar nessa estratégia para a oferta. Tudo tem que ter uma estratégia. Não adianta, Scarlett, a casa tá 100 mil, ó, eu quero 50 mil. Tá, a chance de você pegar é Exato. 0,0001%. Isso aí. Ou se Deus fizer um milagre. Uhum, Então, uhum. assim, a gente tem que trabalhar com estratégia, mas a oferta, você está livre. Então, assim, o corretor, o papel do corretor também, no início, é ligar, saber qual a motivação da venda, se é um divórcio, uma morte, uma emergência, uma Uhum. troca de trabalho, O se tem que estado vender rápido, é, se não. foi para outro estado, aí tem que vender a casa aqui, Exatamente. entendi. Meu trabalho não é com casas, eu Uhum, trabalho com pessoas. entendi, E as pessoas, elas têm motivações diferentes. entendi. Então, às vezes tem uma pessoa que tá doido para vender a casa e Uhum, vai aceitar uma oferta muito abaixo. E tem aquele também que vai cruzar o braço e falar: ou eu consigo o que eu quero, ou eu não vou vender. E a gente vê isso todo dia. entendi, entendi. Cara, que legal. O negócio da Hum. oferta a gente fica assistindo, né? E não entende muito É. bem. Agora entendemos. Então vamos lá. Agora, olhando para o horizonte brasileiro, né? Que em questão de imigração, né? Mudança de governo, Sim. estruturamento, reestruturamento, incentivos. Alguns governos incentivam mais. Uhum. A Flórida, ela é diferente dos outros estados. Você que morou no norte, você sabe, a gente só foi visitar, então eu não tenho muito o viver, né? Mas Sim. você vê que a Flórida ela é projetada, né? Uhum. Eu falo muito que a Flórida me lembra no Brasil, não sei se você já foi lá, me lembra muito Curitiba. A Uhum. parte central de Curitiba ali, a parte que está em desenvolvimento, ela é muito projetadinha. Tipo, as Uhum. ruas são, sabe, são Sim. certinhas. A Flórida ela é bem certinha, ela é bem É. projetada, né? É. E é um quadrante que, tipo assim, você não. Se perder, se perde porque é tudo longe, né? Aham. Na Flórida. Vai Demais. atravessar para outra rua, tipo, tem que ir de carro. Exato. Mas, mas ela te dá uma dimensão como é que eu posso dizer assim, do jeito feito, projetado Sim. mesmo, né? Sim. Um jeito que pensaram em fazer. Pensar. Por exemplo, eu vou para alguns lugares aqui mesmo em Zafir que tá Uhum. construindo, e Sim. aí você vê que é pensado nos malls onde vai ter as coisas, já, Sim. já tem as entradinhas na rua, mesmo que não tenha, o terreno esteja As vazio, a escolas. rua já está disponível. Então, Sim. quanto a isso, vamos lá, o brasileiro que migra, e aí não é residente, não tem o green card, ele Uhum. pode comprar uma casa? Com certeza. E como é que funciona isso? A Isso muito me pessoa que interessa. a pessoa que não tem o social, o Uhum, banco, ele vai pedir um crédito. Então, o que uhum, que a pessoa tem que ter? Chegou nos Estados Unidos, já começa a trabalhar um crédito. uhum. Se chegou aqui, vai viver aqui de alguma forma, vai Sim. trabalhar. Se Uhum. vai trabalhar, tem que pagar imposto. Sim. O número que você tira para pagar o imposto é o IT number. Uhum. Esse número você consegue tirar um cartão de crédito, que muitas vezes ninguém conta isso, gente, mas a pessoa chegou, vai por exemplo, no Bank of America, Uhum. o Bank of America vai te oferecer um cartão de $300 que você tem que pagar por ele, um Uhum. cartão de É crédito. o meu. Exatamente. Você tem esse cartão, Tenho. você começa a trabalhar ele Uhum. e vai usar ele, nunca deva ele mais de 30%, se possível, sempre paga ele todo, e Uhum. uma hora você vai abrir seu aplicativo e vai estar assim, ó, dobrou 600. Entendi. Depois vai estar lá 5 mil, depois vai estar 10 mil. O Uhum. seu crédito vai aumentando, você vai se provando que você é um bom devedor, Uhum. né? Você Então, tem condições. que você Uma tem coisa, uma coisa condições. interessante, a gente fala assim, né? Porque o meu inglês não é. Já falamos sobre isso. Não é muito bom, né? Ainda estou em desenvolvimento. Ainda. Vou chegar lá em nome de Jesus. Amém.
Só que assim, eu até brinco com os meus filhos, né? Às vezes a gente vê os homeless Uhum. e tem pessoas que estão na rua que falam inglês, Sim, que são residentes da Flórida, nascidos na América sim, e moram na rua. E aí eu fui ler sobre isso, né? E às vezes é o crédito que ele torrou o exatamente. crédito e aqui não volta mais se você não Sim. pagar. Demora muito tempo. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma carta de eviction, que é despejo, Uhum. vai ficar ali 5 anos, Uau. né? Você declara, por exemplo, que sua empresa faliu, vai Uhum. demorar uns anos para sair do seu crédito. Então, é, eu aprendi isso desde nova, Uhum. como filha dos meus pais que me ensinaram, e como Sim, cristã, que o nome da gente é a coisa mais importante que a gente tem. sim. Então, a gente tem que zelar pelo nosso nome, principalmente aqui nesse país, que não Uhum. tem um jeitinho Não brasileiro, tem não. o JB, né? Eu Não tenho o tem. JB, foi o que a gente falou aqui, né? Beleza. E o que você acha aí dos locais? Quais os melhores locais para você comprar um imóvel nos Estados Unidos? Olha, Você é moradora da Flórida, né? sim, O que você falaria pra gente? vamos Porque lá. cada caso é um caso, né? Exatamente. As regiões que estão mais crescendo são as regiões de Tampa, Miami e Jacksonville. É ali que se concentra a maior parte do dinheiro na Isso Flórida. que eu ia falar. Por que Tampa? Você tem alguma Tampa. informação de Tampa é um centro de business, né? A gente fala que Tampa, daqui a alguns anos, vai ser um centro de business como Nova York, né? Miami é muito turístico, tem muitas Orlando empresas lá, turístico? Orlando turístico, mas Tampa tá se destacando Uhum, nisso. Você vê quantos prédios tem, quantas empresas grandes estão vindo para cá, né? E nós temos espaço, né? É, tudo vai depender do que a pessoa está procurando. Por exemplo, uma pessoa que quer, eu quero, por morar na exemplo, roça. morar Onde na tem vaca? roça. Onde Você tem vai para vaca? Land Lakes, para o Uhum. norte de Land Lakes, para Spring Hill, para Hudson. Você vai para essas regiões aí. Entendi. Agora, eu quero uma casa de férias para colocar para alugar. Você vai para Disney ou para praia. Uhum. Não tem outra conversa, né? Se Entendi. você quer boa rentabilidade. Agora eu quero escolas boas, vamos falar de Tampa, né? Eu quero escolas ótimas. A gente vai para Odessa, que é ali norte de Tampa, tá crescendo muito. Uhum. Lutz, Land Lakes também tá crescendo muito. Zephyr Hills tá crescendo muito. Eu adoro aquele condomínio que tem, se eu não me engano, a segunda maior piscina É, eu que vi. existe aqui, É, né? sim. É o Lagoon, né? É. E assim, é um condomínio maravilhoso. Você compra a casa na planta, já pega ela valorizada, tá num condomínio maravilhoso, escolas maravilhosas. Entendi. Então, a gente tem como atender todo o público. A Uhum. Flórida é bem diversificada, você tem a parte das roças, você tem a Sim. parte É, também porque da de praia. vez em quando a gente vai aqui para Zé Ferreira, a gente vê aqui as Exato! Aqui vaquinhas. na 54, A gente sempre fala, né, que é um sonho você ter uma casa com um celeiro, né? É isso, tipo filme mesmo, né? E é exatamente. possível isso, então Sim, isso é muito legal, cara, muito sim. legal. E quanto de dinheiro, assim, como é que funciona a parte financeira? Por exemplo, eu sei que a gente vai falando em dólares, né? Quem tá Sim. assistindo a gente lá no Brasil, é, não converta, guys, porque né, se converter, você não vai querer vir para cá. Vem conhecer o Mickey. Mas, é, como funciona a parte financeira? Entrada, como é que é isso? Sim. Para quem tem o social, Uhum, aqui, a entrada vai variar de 3,5% a 5%, dependendo do seguinte. É, a forma convencional, que é a mais comum que o pessoal compra, né? É 5% de entrada, mas eu tenho cliente que comprou com 3% de entrada dessa Ah, forma eu vejo convencional. um rapaz que faz esse negócio do Owner Finance aí, Aham, que fala assim, dei $1.000 de entrada. Esses sim, negócios assim, eu falo assim, não, é sim. mentira isso aí, cara. Isso não existe, Então, não. existe. Não, não, não é um trabalho fácil encontrar, Uhum, né? E outra, é um contrato que não é muito longo, não. Então, uhum. você tem que dar um jeito de, depois daquele período, normalmente 3, 5, 10 anos, você tem que ter o dinheiro para quitar Que aquela tá tudo. casa. Uhum. Porque o cara também não tá esperando 30 anos para ver o... Entendi, entendi, Exatamente. entendi. Então, assim, tem essa questão aí do Então, 3,5% a 3,5%. 5% você com social. Só que Quem não tem? quem não tem o social, Uhum, 15 a 25%. tá. 15 a 25%. Porém, quem tem o social e mora em outro estado e quer comprar aqui, Uhum. aí você não é residente da Flórida. Então, você entra como investidor, é 20%.
a 15%, mas normalmente é 20%. Entendi. 20%. Entendi. Tá? Então, assim, aí a gente coloca ainda uma coisa também que muita gente esquece, são dos closing costs. Uhum. Então, acima da entrada, você tem os custos do banco, Todo, né? né? Então, aí você coloca aí 5%, E olha que a para ficar tranquilo. burocracia é bem menos, né? Exatamente, mas o que existe nesse closing cost? Por exemplo, eles vão te pedir, às vezes, 1 ano de seguro adiantado, para não... Você não correr o risco de ficar sem Exatamente, receber. seguro, Eles não querem IPTU, perder, né? condomínio, Uhum. fora as taxas do banco, do cartório do governo, né? O cartório que eu falo é a Title Company, que é Uhum. totalmente diferente do Brasil, mas é como um cartório privado que a Uhum. gente tem aqui. No Brasil tem um imposto que quando você vende a casa chama-se TBI. Uhum. Aqui existe isso também? Quem paga é Existe. quem? É quem compra ou quem Então, vende? é, Ou é negociável? Tipo, paga 50%, diminui a casa, dá pra Então, negociar isso. na venda, na hora de vender, aqui na Flórida é tudo muito separadinho. Uhum. É lógico que no contrato eu posso fazer uma exceção e falar assim, não, meu cliente está disposto a pagar isso e tal, mas normalmente é tudo muito divididinho. A gente fala doc stamps, que Uhum. é o dono que paga. Entendi. Tem o seguro da title, seguro da documentação, que quem paga é o dono, mas tudo também é negociável. Uhum. E outra coisa também é que quando você vai vender essa casa, Uhum. você tendo social, se você morou nela por 2 anos, você não paga imposto na valorização. Olha que legal. Você não Dá paga. diferença, Dá né? diferença. Então, você comprou aí antes do Covid por 250, hoje ela vale 450, Uau. você não vai pagar imposto. Agora, se você comprou e vendeu rápido, você vai ter que pagar imposto que a gente chama de capital gains. Uhum. Quando o contador vai fazer, ele vai perguntar, você vendeu algum imóvel e tudo, ele vai olhar o tempo e você paga imposto sobre esse valor A aí. valorização dela. Só que assim, se você, por exemplo, Esse não imposto varia de condado, de estado para estado, ou não, ele é fixo? é o federal, é o imposto federal, Entendi. né? Entendi. Esse capital gains. Mas assim, para quem não tem o social e comprou uma casa Uhum. para investir, fazer o flip. Uhum. Aí, se não é bem informado, ele vai cair naquela lei FIRPTA, Uhum. que é uma lei que faz o seguinte: você não tem social? Ok, então a gente vai segurar 15% do valor do seu imóvel até você fazer os seus taxes. Uhum. Não é legal ter 15% do imóvel Sim. segurado Lógico que não. até você fazer o tax. Então, tem jeitos de você provar que, mesmo sem social, você está residindo aqui, você está aqui. Né, tem um jeito tranquilo, certo. É um jeito certo de fazer, Sim. né? Mas muita gente não sabe e acaba perdendo aí Sendo uma boa retido um grana. valor de um Uma valor. boa grana. Entendi, perfeito. Cara, enquanto você bebe água, eu vou falar com deixa eu falar uma coisa pra você, ó, corretagem, a Scarlett, ela é corretora de imóveis aqui na Flórida, especialista em ser corretora, e ela pode ser a sua corretora. Todos os dados dela vai estar na descrição do vídeo. Você vai conseguir achar ela, achar o Instagram dela, conversar com ela, chamar ela, tirar dúvidas, saber se você tem condições ou não de comprar, se você pode ou não comprar. Então, se você sabe, se você já tá aqui na Flórida, ou você está em outro estado, você está no Brasil, quer investir aqui, quer saber como, chama a Scarlett aí, todos os conteúdos aqui a gente está falando aqui vai estar disponível, e é disponível dia a dia, que é o dia a dia dela, onde ela trabalha, ela vai estar sempre falando coisas novas, informações, para você que está do outro lado. Então, agradeço você que está do outro lado, enquanto isso, aproveita, curte, compartilha, faz o Triple C, curte, compartilha e comenta, e aí, se você gostou do conteúdo, vai falando, porque a gente traz ela de novo aqui, tirar mais dúvidas dela e vamos sugando e vamos sugando. Scarlett, agora me dá uma outra dica. No Brasil, é uma burocracia muito grande, né? Uhum. Até pra gente que veio do subúrbio, veio da favela. Na favela, você não. Por exemplo, onde eu morava lá, você não tem documentação da casa, né? Uhum. Então, meu pai comprou lá em 1988, acho que eu não me engano, 87. Uhum. E era um terreno e construiu, e lá a casa ainda está lá, e não Sim. tem o documento. E aí tem Uhum. um sistema de legalização que o governo vai fazendo vamos legalizar, Uhum. vota em mim, aí não legaliza, aí o outro fala, É. vou legalizar, e sempre fica nesse diz-me-diz. Uhum. E aí eles vão incentivando algumas coisas. Por exemplo, você comprar casa fora, Minha Casa Minha Vida, Uhum. o governo vem, injeta um valor, uma parte. Isso tem aqui? O governo ajuda
na primeira casa, Sim. para investimento? Não sei como é que Sim, funciona. Como é que o funciona isso? governo ajuda, inclusive existe um programa FHA, a gente Uhum. fala rápido FHA, que é para quem está comprando sua primeira casa. Então, você só pode participar desse programa na sua Uma primeira vez, casa. uma vez. E ele te permite dar 3,5% de entrada e os Uhum, juros é melhor. uhum, Então, é um incentivo do governo e é um financiamento como convencional de 30 anos com os juros fixos, que é maravilhoso, maravilhoso. né? E tem também outros programas dos condados, dos counties. Então, Uhum, por exemplo, Tampa estava com Down Payment Assistance, que é uma assistência para entrada. Então, uhum. assim, a gente vai te ajudar em até $35.000 na entrada da sua casa. Que Aí, legal. isso é Aí isso é muito maravilhoso. Só interessante. que o que acontece? O condado, o estado, ele faz um limite, ele tem um Balance. budget, ele Sim, tem um orçamento. sim. Então, você aplicou para aquilo ali, conseguiu, você entrou. Pegou a chave, né? O governo manda o dinheiro, tá tudo bem. Uhum, Se você entrar tarde, você não vai conseguir entrar, entendi. né? Então, esse dinheiro aí, ele acaba. E Uhum, essa ajuda, depois eles cobram de volta. uhum. Só que você não sente você pagando em 30 anos. Então, assim, é uma ajuda muito boa, assim, que abençoa muitas pessoas. Isso é muito legal. E existem brasileiros hoje que você atendeu que conseguiu essa ajuda do governo ou não? Olha, Ou... o FHA, sim, vários, vários, que é Uhum, esse de 30 anos. Agora, essa ajuda da entrada, não. Por quê? Porque a maioria procura atrasado, não tá uhum, com a documentação pronta e uhum. quer rápido, e aí já não Pronto. tem mais, Uhum. né? Ou então também acaba preferindo ir pro convencional. Uhum. Prefere, não, eu já vou dar E 5%. deixa eu te fazer outra pergunta agora. A gente sabe que a questão social ela é ela conta bastante, né? Uhum, E eu queria saber se você, como morador até da Flórida, então vamos falar da Flórida que aqui você tá aqui. Existem diferença para venda quando é estrangeiro ou quando ou é americano? E, tem algum tipo de preconceito? Existe essa análise? Por exemplo, você vai de Portugal, não vou falar uhum, nem do Brasil, de uhum, Portugal, ou você é da Alemanha e uhum, na Itália vai investir aqui. uhum. Existem, tipo assim, departamentos separados para quando é estrangeiro ou é tudo a mesma De coisa? jeito nenhum, é tudo igual. Inclusive, para quem mora fora, é Uhum. muito mais fácil ser pré-aprovado. Olha que legal. Aí o banco vai pedir um pouquinho mais de entrada, porque você não reside aqui, Sim, vai pedir sim. 30%, Garantias, né? Por garantias. 30%, Uhum. e provavelmente vai te pedir, né? Lógico, vai te pedir suas informações pessoais e vai te pedir o seu imposto de renda do Brasil traduzido. Entendi. E pronto, entendeu? É muito Muito. Para prático. investimento é legal. Para investimento é muito tranquilo. Vou fazer a pergunta aí que o brasileiro. Pessoa paga aí 6 anos de aluguel, né? Aham. O que que você fala? Compraria a casa? Você acha que se tem o crédito, tem a entrada, porque é Uhum. difícil, né? Você pagar aluguel e ainda guardar um dinheiro para Sim, entrada e tal. Você tem que ter essa. é. Mas com essa ajuda já dá um A alívio. mentalidade, Ricardo, tem que ser o seguinte: Uhum, o aluguel que você fica pagando 6 anos, na verdade, você tá pagando o mortgage do dono da casa. entendi. Você tá pagando um mortgage, ele só não é seu. No final, você vai sair sem nada. Então, Uhum, o que é melhor? Sacrificar talvez 1 ano, 2, junto o dinheiro, né? Eu uhum. sei que é tão suado aqui, né? Trabalhar, tem gente que ganha por dia, por hora, por semana. Junta o dinheiro e faz, porque você está abençoando sua própria família. Depois dos 6 anos, a gente tem aí uma média de 3% de valorização do imóvel por ano, Uhum. né? Então, você pensa, em 6 anos, quanto que essa casa já valorizou? E você só teve que dar uma entrada ali que você se esforçou 1 ou 2 anos para juntar um dinheiro. De resto, você tá pagando igual você pagaria um aluguel. E Uhum. no final você fala, eu quero vender. Pá, 6 anos depois, nossa, eu ganhei 60, 100 mil dólares. Não ganhou, você Não, investiu e exato. foi inteligente. Então, o aluguel, eu vejo o pessoal fazendo podcast, falando, ai, é muito melhor você alugar, é muito melhor. Esses caras, tudo que fala isso, tem a 10 casas. É Então, é fácil, muito né? É fácil fácil. falar que não, aqui eu moro alugada. Tá, mas você ganha aluguel de um monte de gente. Então, É. você tá ganhando com isso. Então, é uma coisa E o que patrimônio aumentou, né? o patrimônio. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu falo que toda pessoa bem-sucedida,
toda pessoa bem-sucedida tem em comum? Ela tem patrimônio. Então, a gente tem que correr atrás disso. E se for inteligente, por mais que... Vamos lá. Muita gente pensa em... Eu quero pegar o meu investimento rápido. Eu quero, com um ano, já tá lucrando super. Mas, às vezes, quem hoje tem lá 50, 100 casas, e tem muita gente que tem, como é que fez? Comprou uma casa e colocou ela para alugar. E o cara não ganhava $1. Ele só botou para alugar, para ela ir se E pagando. se pagando. Daí, no outro ano, ele usava aquela casa para falar assim, ó, eu tenho um tanto. investimento, eu tô sólido e tal, aí compra outra, aí começa a lucrar um pouquinho. Nunca atrasei, tá tudo certo. Meu Exato. mortgage tá pago ao banco. Me ajuda aí que eu Me quero pegar ajuda aí, eu outra. quero mais uma. Se esforça, junta o dinheiro da entrada e compra mais uma. Então, o que você está fazendo? Vamos colocar aqui 10 anos da vida da pessoa, a pessoa está se esforçando. E muita gente que a gente tá vendo a gente aqui, tá aqui há 10 anos. Sim. Então, se você faz isso por 10 anos, no final você tem 10 casas. Em 10 anos, o tanto que elas valorizaram. Sim. Se você pegar metade, vender, quitar as que tá aqui, ainda sobra um dinheiraço se você agora tá vivendo de aluguel. renda. Porque hoje um aluguel tá tranquilo, 2.500, 3.000. Sim. Se você tem 5 aluguéis desses, você não vive bem aqui? Lógico que vive. Tranquilo. Tranquilo, é isso Então, aí. é pensar inteligente e se esforçar pra colher lá na frente. né? E aí, você com essa ideia aí, você falando que quando você compra uma casa, o aluguel dela já paga o mortgage, então você não vai ter que tirar do seu. Exato, E se você teve dinheiro, condições de juntar para comprar essa primeira, você tem que segurar de novo e juntar exato. para comprar a segunda. A ideia é muito legal. Essas conversas, né? Por exemplo, assim, de planejamento, Uhum. você faz com o cliente também? Como é que funciona isso? Então, eu não sou consultora financeira. Uhum, Estou longe disso. uhum, Mas eu sim, tento sempre aconselhar meus clientes, porque eu não trabalho para ganhar comissão. Meu foco não é esse. O meu foco é ajudar os clientes. Comissão, ela vem, né? Então, assim, eu tenho conversas assim, inclusive já tive cliente que eu falar assim, ó, eu não vejo por que você quer vender essa casa, ela tá alugada, você não tá ganhando. Ah, não, mas eu quero vender porque o Trump vai ganhar, e não sei o quê. Eita, Eu falei assim, glória. você não faça isso. Entendi. E aí Deixa eu tive vir uma primeiro, né? conversa e tudo. Deixa vir primeiro. Olha o Exato. cenário, né? Exato, e no fim das contas ele decidiu que queria vender mesmo e foi. Mas eu eu trato meus clientes como se as casas deles fossem Bom, minha. 6 anos você morando na Flórida, você pegou a pandemia e aí você Sim, conseguiu perceber a valorização real, né? com certeza. Que, por exemplo, até no aluguel, Uhum, a gente tava em Tampa, eu morava ali na Waters, uhum, e aí três anos a gente passou na mesma casa, o aluguel tava dentro do padrão. uhum. Daqui a pouco ele deu um up, Sim, subiu, aí a gente foi para outra casa, outra residência, já uma townhouse diferente, já num uhum, condomínio, e aí tava num valor menor do que a gente ia pagar. sim. Só que também no final do ano ela deu tipo Aumentar. um up, foi quase 40% Sim. de aumento. Pô, E aí acabou que eu olhei e falei, vou para uma casa. A gente acabou sim. alugando a casa. Mas o que eu tô dizendo para você como que foi esse processo que você vendo? Até mesmo clientes seus que compraram casa, que nem você falou, a Uhum. 200 mil, e hoje uma casa tá valendo Exato, 400 mil, exato. né? Dobrou 100% de Sim, rendimento. E aí você conversa com os seus clientes, aí ele vai vender para poder ter esse lucro. Aí eles te procuram também para sim, venda? sim. Então Procuram. você faz tanta compra, você também vai tipo localizar para comprar e vai localizar Com também para vender, certeza, o comprador. com certeza. Ah, entendi. Então esse giro você acaba sendo parte da família. Da Exato. família que comprou a casa, você acaba Exato, sendo parte. assim, é aquela coisa, né? O mercado imobiliário, ele movimenta por várias coisas. A pessoa tá casando, ela quer uma casa. O americano, assim, a média de tempo de ficar no imóvel é Uhum, 5 anos só. uhum. No Brasil, a gente tem costume de a casa da família, né? Exato. Aqui é 5 anos a média, porque o americano pensa assim, e os brasileiros estão acompanhando isso aqui. Vai casar, quer uma casa de 2 quartos. Aí vai ter um filho, quer 3 quartos. Tem mais um filho, quer 4. Aí os filhos vão pra faculdade, quer diminuir. Aí o outro foi pra faculdade, quer diminuir. E daqui a Entendi. pouco vai pra uma vila ou pra um condomínio de 55 anos plus. Uhum. Né? Então a gente vê um giro muito, muito grande aqui. Por isso que é mais movimentado do que no Brasil. A galera que tá acostumada a mudar. Né? Então não existe muito essa coisa de É casa de igual o carro, família. né? É igual o carro, né? Igual Porque carro. eu tava vendo, americano nunca deixa de pagar o carro. Aham. Sempre tá com o carro novo. Exato.
Ué, entendeu? o Tipo, iPhone, a é, gente não troca? Sempre, né? exatamente. Tô sempre Então, tipo assim, a acompanhando. rotatividade não é porque faz parte, tipo, do compromisso financeiro dele, Sim, né? Por quê? sim. Porque conheci até uma moça que ela falou assim pra mim assim, não, eu fiz o leasing no carro porque eu não preciso nem trocar o pneu. Uhum, Com 2 anos eu pego um carro novo. uhum. Então, tipo assim, mas quanto é que É, é o valor para você comprar o carro? Tipo, $1.000. E o leasing? 800. Aí, é. porque é mais fácil comprar um carro para você. Ela falou, não, porque daqui 2 anos eu tenho que olhar, eu não preciso, no leasing eu não preciso trocar óleo, eu não preciso, deu problema, eu chego lá, falo assim, ó, o carro parou, Sim, eles vão resolver. Então, tipo assim, o compromisso com o é. carro que o brasileiro tem, porque o brasileiro compra o carro, compra a casa e é o carro da família. Eu Uhum. mesmo fiquei com o meu Paliozinho quase 10 anos. É, mas por quê? Porque a cultura é diferente, né? Sim, A gente percebe. Então, você está falando para mim que o brasileiro está se adaptando a essa cultura. sim, com A certeza, cultura de trocar, né? com Fazer a compra da certeza. casa e de acordo com a necessidade, Sim. né? Muito Exatamente. interessante. Até porque, sabe, aquela, eu não tô lembrando o nome dela, aquela mulher que ia pro Shark Tank, que ia lá pros investidores, Uhum. tudo do cabelo, ela é loura, do cabelo cortadinho, esqueci o nome dela, é americana, e ela fala assim, gente, qual é a melhor hora de comprar uma casa? A hora que couber no seu bolso. Uhum. Primeiro, a primeira casa não tem que ser a casa dos sonhos. Sim. Você tem que pôr o seu pezinho na água. Depois, essa casa se torna uma moeda de compra para a próxima. Uhum. Valorizou a outra, troca para a próxima, até você chegar no momento que você vai ter suas casas de investimento e a sua casa, né, para viver. Uma outra dúvida aí que eu também lendo aí vi, por exemplo, eu comprei uma casa, eu tô falando o número de 100 mil, que é para ficar redondo, Redondo. tá? Eu comprei uma casa de 100 mil, aí eu paguei, tô pagando por mês lá 2 mil por mês, dois Uhum. mil dólares. Então, em 10 meses eu vou ter pago aí 20 20 mil mil. desses 100 mil, Uhum. certo? Essa diferença da porcentagem, o banco olha como eu sou um bom pagador, ou eu posso usar esses 20 mil para comprar outra casa? Como é que funciona isso? É possível? Não, A os juros é porcentagem? fixo Uhum. e a parcela, porque os 2 mil que você, né, de exemplo aí, os 2 mil, eles não vão diretamente para a dívida, não. Uhum. Dentro desses 2 mil vai ter o condomínio, o Uhum. seguro e o IPTU. Entendi, entendi. Entendeu? Então não é só. E o PMI também, que se você deu menos de 20%, existe um seguro Do do. seguro. Do seguro. O Entendi, seguro do financiamento. entendi, Que significa que, como deu menos de 20%, se você abandonar a casa, acontecer alguma coisa, o banco não fica no prejuízo. E entendi. só isso daí, numa casa barata de 250 mil, por exemplo, é 150 por mês que paga. Uhum. Então, assim, por isso que sempre que a pessoa fala assim, Scat, eu tenho como pagar 20%, então paga. Tem Uhum. vários benefícios, seus juros vai ser menor e tudo mais. Então, Entendi. Aí você consegue equalizar uhum. de uma situação melhor para cada Exato. cliente. E aí acabou aquele financiamento ali, por exemplo, acabou aquele ano, né? Você pagou 10 meses de 2 mil. Uhum. E essa diferença, vamos supor que diminui 10 mil Uhum. na sua dívida dos 200, Total. né? Uhum. Diminui 10 mil. Esses 10 mil, não é que, eles não vão ficar disponíveis para você comprar outra casa. Entendi. Porque a conta que o banco faz o cliente, ele ganha X Uhum. e no crédito dele, ele gasta X. Então, Entendi. isso que pesa o crédito dele. Ele olha essa porcentagem. Essa, Então, essa para você comparação. poder comprar outra casa, você tem que provar que você está ganhando um pouco mais ou gastando menos. Entendi. Não, perfeito, perfeitamente. Outra dúvida que eu tenho, né, que falando sobre os irmãos lá, os irmãos da obra, Uhum, porque eu falo isso porque o brasileiro assiste muito, consome isso, né? uhum, E, e é interessante a gente fazer essa ideia que você me disse que o corretor para venda e o corretor para compra, eles são fixos. E, por exemplo, eu tenho o meu corretor, um exemplo. uhum. Você é minha corretora. Sim. Aí você foi lá, aí só que a casa que está sendo vendida é por outro Outro corretor, não corretor. por você. Isso. Como é que funciona? Você conversa com outro corretor? Sim, eu não tenho acesso ao dono. Eu Hum, não tenho acesso, eu só sei o nome dele. Eu não tenho e-mail, telefone. Então, são dois corretores conversando ali entre si. Então, a gente tem uma linguagem de conversar, a gente uhum, sabe
Dá para sentir quando o outro corretor ele tá sendo só mesmo um mensageiro, ou se é ele que tá tomando a frente daquela negociação, dá para sentir isso tudo. Tá. E quando, por exemplo, não. E como é denominado isso? Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou pôr para vender, aí eu coloco você para vender, mas tem Aham. outro corredor que achou um comprador para essa casa. Sim. Ele pode vender a minha casa ou não? Não, somente eu tenho o direito de vender aquela casa representando o vendedor. Uhum, Entendeu? uhum, Então, para ele mandar uma oferta, ele não pode ir direto no vendedor. Eu tenho um contrato com o vendedor que só eu posso vender a casa dele. entendi. Então, outra coisa que no Brasil a gente não tem, que aqui a gente tem, graças a Deus, é o MLS. Uhum, É uma plataforma que só corretores licenciados podem estar dentro dela. uhum, E a gente é obrigado a colocar os documentos da casa ali. Então, a gente tem regras. Por exemplo, tem regra de como tem que ser a primeira foto da listagem. uhum. Tem que ter as informações. Ali já sabe se a gente tem esgoto, eletricidade da casa mesmo, ou se é da cidade. Tudo a gente coloca ali. Então, assim, você, mesmo sem corretor, consegue ver as informações dessa casa. Uhum, Só que você vê pelos aplicativos. uhum. Aí você me chama, Scarlett, eu gostei dessa casa. Aí eu vou abrir no meu sistema, vai ter muito mais informação para mim que não tá Entendi. para Não você. está disponível para mim. Exatamente. Até mesmo que você conversou com o proprietário já falou assim: ah, eu quero listar por 100 mil, mas se tiver 75, você Claro. pode vender. Então você já tem o seu preço é 100. Para Uhum. você é melhor, né? Porque a sua comissão vai ser maior. Mas para você não perder a venda, você vai olhar para o cara que quer comprar Sim, e falar assim: não, você tem quanto? Aí sim. você fala, ah, tenho 78. Aí, calma aí que eu vou fazer a oferta. É desse jeito que funciona. A gente, no caso, eu tô trabalhando com você, eu vou sondar com o corretor. O corretor sabe a motivação do cliente dele, ele sabe Entendi. se ele vai deixar a casa por 70, por 80, por 100, Uhum. né? Uma coisa muito interessante, eu recebi uma ligação semana passada de uma pessoa que trabalha com financiamento. Ela falou assim, Scarlett, fechei uma casa de 1 milhão, Uhum. mas foi a pior transação da minha vida. Não foi legal. Eu tentei ver se você, né, podia Me me ajudar. ajudar nisso daí, mas ela queria usar uma outra corretora. Uhum. E assim, nas redes sociais, é uma pessoa que você fala assim, cara, ela sabe muito, ela é muito boa. Só que o que acontece? É especialista em marketing, não é Uhum. boa no que faz. Entendi. Então, a gente tem que ser muito esperto na hora de escolher um corretor, porque tem muito corretor aí que está investindo horrores em marketing e não em educação. Uhum. E não está investindo na sua própria. Do conhecer o que você está fazendo. Exato, e não é um bom profissional, não zela pelo nome. Tô falando agora do geral, né? Uhum. Tem corretor aí que, poxa, eu anotei aqui como corretor da casa tal, pra eu lembrar como é que ele foi um péssimo corretor, Uhum. como ele não soube lidar, como ele talvez foi rude. Uhum. Então, o bom corretor, ele zela pelo nome, porque uma hora eu vou lidar com aquele corretor de novo. Entendi. Então, a gente tem que procurar sempre ter um Um bom jogo de nome, um jogo de cintura. cintura, tanto com os clientes, porque o meu trabalho é 100% boca a boca, Uhum. né? Tem gente que me chama no Instagram, tem gente que me chama no WhatsApp, mas a maioria é fulano Indicação. me indicou, tava numa rodinha de amigos, seu nome surgiu e eu quero comprar. Então, Uhum. tem que zelar pelo nome. Tem muitos corretores aí que não zelam e por isso, às vezes, o corretor é mal falado, por esses maus testemunhos aí que a gente vê. Interessante. Vamos lá. Seus pais eram corretores no Brasil e você quis seguir a trajetória dos seus pais. O que te motivou isso? Ou você sempre vê isso? Ou tem a ver com sonho? Porque a casa no Brasil ela é vendida através de um sonho. Eu acho que é qualquer Sim, lugar do mundo, eu acho. sim, Né? Acho que onde você põe onde o seu bumbum descansa, né? Que nem diz o Pumba lá no Rei Leão, é, é o seu, cara, é o seu tudo, onde sua família sim, tá, os seus filhos vão crescer, etc e tal. Então é vendida como um sonho. Como que foi sim. você olhar para seus pais realizando o sonho de outras pessoas, né? E você querer seguir ser corretora? Eu fiz 2 anos de direito no Brasil. Olha. Então, de início, não era um sonho meu trabalhar com isso, não. Uhum, Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não continuei meu curso de direito. uhum, Não é uma área que eu pretendia trabalhar aqui já. uhum. Entrei para a área do seguro e quando eu vim para a Flórida, Seguro residencial, seguro residencial e de de carro. automóvel. Isso. Legal. Quando eu vim para a Flórida, eu e meu esposo,
a gente teve essa questão, porque ele já estava nesse ramo aí do flip. Uhum. E aí ele, conversando comigo, amor, eu acho que se você tirasse sua licença, eu falei, peraí, como assim? Tá em casa. Me ajuda, né? Eu sei fazer isso. Não, vamos lá, tirei a licença rapidinho, a gente já começou a trabalhar. Legal. Então, vamos lá, só pra galera que tá assistindo a gente. Guys, deixa eu contar uma coisa pra você. Quando você tá aí no Brasil e você assiste lá os Irmãos à Obra, eu tô falando sempre deles aqui porque é uma referência imobiliária pra quem tá aí no Brasil, né? Também passa aqui nos Estados Unidos, né? E um dos irmãos faz esse bendito flip que a gente vai explicar, ela vai explicar pra gente o que é agora. E o outro é corretor que vai tentar achar um imóvel para o dono daquela casa que está fazendo o flip, não terminar o flip e vender a casa, que é bem casado também, né? Vender a casa e o proprietário ir para nova casa. Então é feito duas coisas, né? Scarlett, o flip, conta pra mim o que que é o flip, que as pessoas vê gente falando sempre flip, 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 Flip. flip, aqui não entende. O que que é Sim. o flip O exatamente? flip é do inglês, né? Flip, eu vou virar. Virar. Que virar o quê? A casa que estava detonada para uma casa que está reformada e nova, pronta para entrar. Uhum. Então a gente pega, e eu e meu marido a gente faz isso já há alguns anos, a gente Uhum. compra uma casa que tá assim, meu Deus, você não tem ideia como que a gente Sem pega às vezes as condições de casas. viver. Às vezes a pessoa morreu ali dentro. Uhum. E ali tá a escova de dente onde a pessoa deixou e tudo. Porque assim, os filhos vão pra faculdade, a maioria dos pais ficam na casa até morrer, Isso, né? acontece muito. E assim, na hora de vender, os filhos só Me dá aí o dinheiro e fica vai, com a casa. acabou, E aí a gente, Sem burocracia. exatamente, a gente compra essa casa, limpa ela, reforma e coloca ela novamente no mercado. E aí a Isso pessoa aí. vem e vê a casa linda, maravilhosa, cheirosa. Uhum. E esse é o flip. Eu- É o sonho de muito brasileiro aqui hoje, Uhum. fazer o flip. Fazer o flip. Pegar a casa em condições detonada e Sim. em valor mais barata, né? Sim. Porque às vezes falta, não paga o imposto, ou já morreu há não sei quantos anos, os filhos não estão nem aí. Eu não tô falando questão de filhos, porque a gente percebe que os filhos vão embora mesmo, né? Uhum. Diferente do Brasil, que a gente tá junto com os É. pais sempre, né? Exato. Querendo ou não, vai comer um bolo, tomar um café na casa da mãe. Então, aqui não, aqui o filho é enviado pro college, pra faculdade, Isso que é e às vezes, por exemplo, vai para Nova York ou vai para o UCLA lá, sobe lá e fica lá, e se acha lá, se enturma lá, Uhum. casa lá, e nunca mais volta no caso aqui da Flórida. Uhum. A Flórida, por dirigir aqui, eu percebo que é um estado muito velho, Uhum. né? O estado que tem condomínios 55 plus, que você falou, Tem de vários. 55 para cima, onde os Tem velhos... 55 de nudez, você acredita? É De mesmo? galera de mais de 55, tudo peladão lá. Tem aqui então, Ai, caramba, né? Isso é bom, hein, guys? Bom tem de saber, tudo, quando eu tiver gente. 55, eu tô longe, hein? Ó, Caramba, que viagem! tem cada coisa aqui. Caramba, Aham. os velhinhos tudo. Olha Aham. isso, nunca imaginaria isso, não quero nem. Quero até, Graças a Deus, eu nunca precisei mostrar um imóvel lá. eu quero até esquecer dessa imagem, mas tudo bem. Caraca. E bom, gente, que funciona? Como o estado muito velhinho, eles têm lugares até que o trânsito é diminuído o valor num período, né, num certo tempo na rua, porque a parte de maioridade, né, terceira idade é maior, então cai para 35, você não pode Uhum. passar de 35 É. por pedaço. Tem lugares onde tem condomínios próprios para velhinhos, onde tem assistência, tem academia para Uhum. velhinhos e tem tudo para velhinhos. Mas caramba, cara, essa daí do nudez eu não sabia não, mas tá valendo, né? Tá Tem valendo, de velho. tudo. Que legal. E a Flórida é o estádio mais velho, né? Está se mudando. De Tá, pouco a pouco tá tá fazendo mudando. esse câmbio. Principalmente na época do Covid. Por dia se mudavam cerca de 900 Eu ia te pessoas para cá. perguntar isso, E por isso que, Você quando tem você comentou com o aluguel... essa base assim da busca. Vamos falar de Tampa, né? A busca Uhum. por Tampa de mudança? Nossa, De... na época do Covid, assim, mudou muito. A gente ficou aí umas 2, 3 semanas, assim, bem paradão o mercado. Bem assim, na hora que fez o lockdown mesmo. Uhum. A gente ficou naquela incerteza. Algumas casas venderam mais baixo. Passou aquelas 3 semanas, galera do norte, principalmente em Nova York, ficou muito
tempo, né, com a máscara, aquela Fechado. situação, Sim. a galera começou a fazer o quê? Priorizar a qualidade de vida. Qualidade de vida é o quê, gente? Ter uma casa, um espaço bom para você morar, um quintal para o seu filho, para o seu cachorro brincar, Uhum. ter a praia, ter um parque perto, coisa que a gente não vê nas cidades grandes como Sim, Nova não York, vê. New Jersey, a gente não vê isso. Então as pessoas começaram a valorizar mais isso. Então eu falava assim: peraí, eu não tô pronto para comprar, nem que eu alugue por 1 ano ou 2, mas eu vou para a Flórida. Então a gente viu uma procura muito Então foi por grande. isso que subiu. Muito grande. Eu colocava uma casa no mercado, meu cliente reformou e coloquei no mercado. Meu recorde. Vendi a casa em 12 horas, a Uau! mais do que eu tinha colocado, e com 9 dias foi assim, chave pra lá, dinheiro pra cá. Caramba! 9 dias. Foi em cash, a pessoa de fora. Não, eu vendo a minha casa aqui, eu já tenho dinheiro e tal. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. E assim, uma É casa que minha. você vende em Nova York, New Jersey ou Califórnia, você compra 2, 3 aqui. Sim. Porque ainda é assim, mas a gente vai chegar num nível que vai ser pau a pau. Ah, A gente tá caminhando isso é o pra isso. futuro, né? Estamos caminhando. Quantos anos você acha, mais Miami, ou menos? Tampa, não dá pra saber Não dá, assim. não tem uma Não, previsão. porque a gente tem a política também que Uhum. influencia muito, a gente tem inflação que influencia muito, não Não, o tem como mercado ele prever. é Volátil. volátil, ele vai mudando de acordo com o vento, né? Sim. É interessante isso. Cara, fiquei feliz, tô feliz porque você tá aqui. Tá vendo que tá sendo Ah, diferente, né? Não tá, é. Já verdade. tá mais tranquila, já Verdade, pegou. eu tava até tremendo aqui no início. Mas é isso, o podcast tem essa sensação, né? Mas é bem legal porque é um bate-papo mesmo, né? Sim. A gente tá falando sobre sonhos, né? Uhum. Sobre a sua história, a sua vinda, ia ser advogada, acabou virando corretora. Seus pais são corretores, os Sim, dois são os corretores? dois. Tem Eles... licença. E lá no Brasil eles tinham imobiliária? Sim, tinha. Ah, entendi, legal. E aí Imobiliário também Bituruna, listava as casas e Brasil mostrava, Imóveis. vendia, locação também. Isso. O Brasil é bastante Faziam locação. tudo. É porque no Brasil, assim, você abraça tudo. Você abraça terreno residencial, comercial, é, chacreamento, você Uhum. abraça tudo. Aqui, o que que acontece? A gente é mais vai para uma área. Então, o que que eu faço hoje? Eu trabalho com compra e venda residencial. Entendi. Eu não tô na Está área focada. comercial, não tô na área buscando lotes. Uhum. Meu foco hoje é residencial. Entendi. A ideia de você fazer o lance do sonho mesmo, né? Da Exato. família junta. 50% dos meus clientes são pessoas que moram aqui na região ou em outro estado e têm o sonho de comprar a casa própria. Entendi. 50%. Aí vem 10% são mesmo os americanos, que é um público diferente, e 40% ali são os meus E investidores. deixa eu te fazer uma pergunta. Você enfrentou alguma dificuldade no mercado entre os corretores que são americanos? Se você sendo estrangeira, tem algum desafio aí que você teve que usar? Eu sei que você fala inglês, você tem que estar Sim, locada no sim, ambiente. Então, tipo assim, quando você está com o inglês e você tem o balance, né? Você consegue sim. negociar, estruturar, mas dentro do mercado, por exemplo, você falou que a primeira vez que você foi trabalhar, você se listou em uma corretora. É Isso, obrigado você estar dentro da corretora ou isso. você pode fazer sozinha? Não, é obrigatório. Uhum. Por 2 anos, você tem que estar debaixo de uma licença de alguém. No caso, fui para a Grande Keller Williams, que é muito conhecida. Uhum. Daí, 2 anos, você pode tirar a sua licença de broker e montar a sua própria empresa. Coisa que até hoje não fez sentido para mim. Eu tenho o meu próprio time, o Lord House, dentro da imobiliária que eu tô afiliada, que é a Charles Suttenberg. Uhum. Então, eu não vi ainda a necessidade, apesar de que eu estou estudando para o meu curso já, mas não vi a necessidade ainda de criar uma empresa para mim. Porque aí você seria uma imobiliária que você Exato. teria outros corretores abaixo de Sim, você usando a sua licença. só que eu posso ter corretores trabalhando comigo. O que Uhum. que acontece? Eu tenho, inclusive, corretor que trabalha comigo. Só que a licença dela não é afiliada a mim, é afiliada ao meu broker. Só que ela está dentro do meu time. Entendi. Então, ela tá comigo ali. As regras estão... a gente pode fazer a nossa propaganda e tudo mais. Tem Uhum. que ter ali a logo, né? De falar de onde eu sou. Mas eu tenho muita liberdade Entendi. dentro dessa empresa. Mas o desafio entre ser estrangeira concorrendo no mercado, Então... no mercado de americanos, por exemplo? Exato. Quando eu comecei, eu Uhum. já sabia mais o inglês, eu estava já mais familiarizada por causa de New Jersey, quando eu trabalhava com seguro. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com seguro, eu recebia ligações assim. Eu ligava para perguntar alguma coisa e a pessoa, olha, aprende a falar inglês, depois você liga.
Eita, desligava. glória. Mas foram várias vezes. E eu chorava, eu ficava triste. Ai, meu Deus do céu. E aí eu vim e falei, vou assumir esse desafio, vou pegar pra mim, tirei a licença, cheguei naquela Williams e peguei uma mentora, que eu devo muito a ela, o nome dela é Melanie, e ela me ensinou muito, e ela me corrigia no inglês mesmo, e a minha trava, o preconceito que eu sentia, era dentro da minha cabeça. Enquanto eu me sentia inferior por não falar um inglês fluente, eu via, assim, uma resistência. Eu lembro dessa cena, assim, como se fosse ontem. Eu, no carro, eu escrevi tudo que eu tinha que falar pro corretor sobre a casa que eu tinha acabado de ver, porque o meu cliente ficou interessado. E eu, assim, eu sou muito, assim, sistemática. Falei assim, eu não posso perder a oportunidade. Ele vai sentir o meu tom de voz, eu tenho que me preparar. Eu escrevi tudo, até o oi, tudo bem, tudo em inglês. E fui falando, você tem um tempinho? Na hora que ele falou, pode falar? Eu fui falando devagar, respirando, fui falando. Esse treino foi me fazendo entender que, peraí, dá pra fazer. E foi se tornando mais natural. Hoje, eu converso com os corretores, eles falam assim, nossa, seu sotaque é lindo, de onde você é? Eu fico, ai, glória a Deus pelo meu sotaque. Amém. Eu não fico mais com vergonha. E eles gostam, às vezes, tem muito corretor aqui que é da Inglaterra, principalmente ali em Kissimmee, Orlando, muita gente da Inglaterra ali, Cuba, muitos estrangeiros, brasileiros também. Então, quando a gente ouve um sotaque, eu mesma já pergunto de onde você é, e a pessoa também pergunta. Então, é um pouco da nossa história e a conexão, Vocês né? têm encontro? Como é que funciona isso? A sua corretora hoje, a imobiliária que você está abaixo, Uhum. ela faz encontro de network? Como é que Faz. funciona? Faz encontros, só que assim, eu não sou muito de participar desses encontros, né? Ainda se tem uma. E acho que sempre vai ser assim, corretores muito mais velhos, né? Do que corretores mais novos. E os mais velhos, eles priorizam, né? O contato, assim, Pessoal. pessoal e tudo mais. Ah, eu quero aprender sobre o contrato. Aí eles têm que juntar e tudo mais. Eu vou e vejo pelo Zoom, entendeu? Entendi. É, É porque hoje tem a tecnologia, né, para ajudar. exato. Hoje facilitou bastante essa parte. Exato, A demais. pandemia você passou e aí o que que você tem da pandemia, pós-pandemia, Pós-pandemia. sobre imobiliário? O que que você... Continuou crescendo, Uhum. crescendo, crescendo. Só que o que aconteceu? Com a inflação mundial, não é só na Flórida, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro a gente viu uma Sim, inflação, sim. né? Chega uma hora que a gente não aguenta. Então, o que aconteceu? Os preços, eles estagnaram. E aí, desde o ano passado, a gente tem visto uma queda. Desde mais ou menos lá setembro, agosto do ano passado, a gente tem visto uma diminuição muito grande de procura, né? E o que acontece? Quando não tem procura, o preço também dá uma ajustada. Sim. Então, o que está acontecendo hoje? Os preços estão se ajustando. Aí o pessoal fala, o mercado está caindo, as casas estão caindo de preço e tudo mais. Não, o mercado ele tem que se ajustar. Tem que ter. Tem que se Volátil, ele é ajustar. volátil. Não tem- Exato. Então, É a lei gente da está procura vendo e da isso. demanda, né? Exato. Agora, no verão, ele vai aumentar um pouco, porque sempre na troca de escola, os pais decidem comprar e vender e comprar em outro lugar, quer Entendi. mudar de escola. Uhum. Então, o verão, ele já é mais badalado, só que já é normal no final do ano diminuir. Só que a gente tem visto isso de uma forma muito mais intensa por causa da inflação. Entendi. E agora com o Trump, né, aqui, ele tá fazendo Isso que eu ia te muitas perguntar. Eu mudanças. ia te perguntar isso. Porque assim, você deve ter clientes direita e deve ter cliente esquerda. Da Sim, parte de venda, assim, sim, americano, por exemplo. Né? Não tô sim. falando nem brasileiro, tô falando americano. Radical na esquerda e radical na direita. E Aham, uns que vendem a casa porque o Trump assumiu é, e o outro que quer comprar porque o Trump assumiu. Né? exatamente. Essa parte de política você consegue sentir nas casas? Consigo, só que aí o que eu faço? Eu separo. Ah, isso aqui começa a falar de política, eu já, ó, vão lembrar a casa? Vamos lá. Vamos olhar o Porque quarto? os números não mentem, então eu apresento os números de um Uhum. ano para cá, 2 anos, 10 anos, é isso que está acontecendo. Qual vai ser a sua decisão? Uhum. Porque a pessoa, eu acho assim, eu não sei se eu posso falar em insensato. A Uhum. pessoa Pode. decidir vender um imóvel, um bem que talvez é o seu Por causa da maior bem, política. por causa da política, né? Tem É, que avaliar tem tudo, tudo. E né? até o futuro, né? Porque vai Exatamente. mudar de novo. Exato. E a longo prazo sempre vai Vai valorizar. valorizar. Olha, 100 anos atrás, uma casa que valia 30 mil, hoje vale 300 mil. Então, você vê quantos por cento já aumentou? 100 anos. Então, vamos colocar 50, vamos colocar 10 anos. Então, assim,
Tem gente que fala, né, até hoje do mercado que quebrou em 2006, 2007. Uhum. E tem gente que tenta linkar com os dias de hoje, Uhum. né? E aquilo É aconteceu, uma bolha, né? Que foi a bolha foi uma coisa 2006. Eu específica, conheci né? alguns brasileiros que tinham 3, 4 casas aqui, Uhum, que era mais fácil para comprar, sim, e teve que vender, ficou com uma só, exato. né? Porque a bolha Eu conheço estourou. gente que se livrou de tudo. Preferiu se livrar de tudo. Não vale a pena eu ficar pagando, não vale mais isso, pra que eu vou pagar? Tá, se tivesse refinanciado É, depois de um tempinho, aguentava a mão ali e tal. segurava. Porque quando a gente olha no geral, nos tempos difíceis, a gente tem muita oportunidade. Uhum. Então, se a gente se esforça e não segue a boiada e faz o diferente, quem segurou as casas naquela época, poxa, Tá bem hoje. depois de anos, tá bem, Tá bem, tá então, tranquilo, é verdade. né? Scarlett, que legal, cara. Que conversa maravilhosa e muita interação. E eu falo pra você que às vezes os mitos, né, e as coisas que é falada sobre o mercado e a falta de informação Uhum. que tem no nosso cotidiano sobre o mercado imobiliário é muito grande. Às vezes Sim. a gente fica procurando, aí acha um vídeo, aí vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para Uhum. outro, aí acha um inglês, aí traduz, e aí não é a É. mesma coisa quando a gente fala na nossa língua, né? Cara, Sim. estou muito feliz que você está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a oportunidade para você. A gente está encerrando. Mas dizer que o podcast está aberto, qualquer alteração, qualquer coisa que tiver acontecendo, lançamento de livro, se você for lançar livro, Ah, olha, eu estou profetizando sua vida, hein? recebo. Porque é história, né? Sim. É compromisso, né? E você tá com a sua carreira ativa, tá fluindo, e é Sim. interessante que as pessoas saibam. E é como eu disse no começo, né? Eu vou dar meus documentos na mão de alguém, de quem que eu vou dar meus documentos? Eu vou comprar meu sonho, a minha Sim. casa, que é Exato. o sonho de uma realização de muitos anos, que às Sim. vezes no Brasil a gente busca e não consegue sair do lugar, Uhum. pelas dificuldades políticas, históricas e tal. E burocráticas, né? Uhum. Aqui é um pouco mais simples, Sim. né? Mas custa, você tem que É. pagar. O Exato. carro é bom, mas você tem que pagar ele. É. Então é a mesma coisa do carro da casa, que é sonhos, né? Uhum. O brasileiro vem com muito com esses sonhos para cá. O sonho americano, ele não é só ver o Mickey, né? Acho que quem, Uhum. quem hoje destaca esse sonho americano e tá lá no Brasil querendo emigrar ou pensando ou se planejando, tem que se planejar mesmo, Sim. né? E a ideia é chegar, fazer o que você falou, apertar 2, 3 anos, junta, Uhum. para de viajar, né? Sim. De comer fora, e Uhum. aí se equaliza para comprar a sua casa, que é Exato. o seu bem maior, e você está Sim. pagando o seu mortgage. É isso Sim. que é o mais interessante. Exato. Você falou, você está alugando, você está pagando o mortgage de De outra alguém. pessoa. Olha que interessante. Pois Então é. eu queria que você desse um conselho para a câmera, você pode olhar para a câmera, Ah. desse um conselho para quem quer comprar o seu imóvel aqui na Flórida, ou está no Brasil, pensa em investir. Uhum. A gente vai deixar suas redes sociais disponíveis na descrição, o seu contato, as pessoas entrarem em contato com você através desse podcast. Eu espero que a gente tenha tentado. Se você achar que a gente deixou alguma coisa solta, o que você quer Não, de amarrar, forma falamos um pouquinho de nenhuma. tudo, falamos do flip, Sim. né? Falamos da opção de crédito. Sim. Então, eu acredito que só dar esse conselho para as pessoas que estão assistindo esse podcast, lembrando, como minha esposa falou no começo, esse vídeo vai ficar para outras gerações. O YouTube, a gente vai chegar lá no céu É. e o YouTube vai ficar aqui para as outras gerações. Eu sei que Sim. financeiramente vai ser outros tempos, daqui 40, 50 anos, Sim. vai ser outra ideia, vai ser outra Flórida, por É. exemplo. Porém, as dicas e as informações e o conselho que você vai dar, ele vai ficar aí para sempre. Sim. Então, você pode olhar para a câmera e falar sobre isso. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei muito honrada quando você Que me, legal, me chamou. Eu fico muito honrada pelo que convite bom. de vocês. E agradeço a Deus também por me usar para abençoar famílias, Amém. né? Cuidar dos sonhos delas. É uma missão muito, muito grande. Eu fico muito grata a Deus e vocês pela Que oportunidade. legal, que legal. Qual Você- conselho que você daria hoje para quem está sonhando em investir, emigrar, ou até mesmo paga o aluguel aí há tantos anos como eu, Sim. e que conselho você daria? Bom, meu conselho é
se planejar, né? Ter um planejamento e não deixar as coisas para a última hora. Tentar não ver as coisas num curto prazo. O mercado imobiliário, principalmente a longo prazo, ele tem tantas oportunidades. O seu ganho é exponencial. Não olhar só para analisar só uma questão para comprar ou vender, e sim o todo. E com certeza trabalhar com alguém coerente, alguém que sabe o que está fazendo, que tem experiência, que domina esse mercado. Isso daí vai te livrar de perder muitos dólares e ter uma transação muito mais tranquila. E eu tenho certeza, quando você fica feliz na compra de um imóvel ou na venda, você vai querer fazer de novo, vai querer sentir o gostinho de pegar uma nova chave. É. E eu sei que daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai me agradecer e falar assim: uau, obrigada, aquele conselho eu juntei, eu fiz. E graças a Deus hoje eu tenho um patrimônio vivo de aluguel. É isso que eu quero ouvir de vocês. Que legal. Ó, gente, estou muito feliz. Esse conteúdo, espero que alcance você. Curte, comenta, compartilha. E a gente está aqui encerrando esse programa desse jeito maravilhoso, com essas dicas maravilhosas. Então, se você pegou algum, quer saber mais um pouquinho sobre Flip, volta um pouquinho, assiste de novo, manda para aquela pessoa que sonha em comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, ou investir, ou até mesmo morar, né? Então, se você tem vontade. Então aí, ó, a Scarlett está disponível para você. Eu vou deixar uma reflexão para você aqui que comprar um imóvel é mais que uma transformação. Ela é um passo de fé para um novo ciclo da sua vida. E eu quero dizer que é o seguinte, é para isso que o podcast existe, para levar informação para você. Valeu, obrigado, tamo junto e até o próximo.